Existem cidades que desaparecem em silêncio. E existem aquelas que são apagadas com tanta fúria que se tornam uma lenda. Nenhuma queda na antiguidade foi tão completa, tão calculada e tão brutal quanto a destruição de Cartago, a poderosa cidade que dominou o Mediterrâneo e ousou enfrentar Roma por mais de um século. Hoje, nós vamos viajar para os últimos dias de Cartago e descobrir como um povo inteiro tentou sobreviver ao inimigo mais implacável da história. Por séculos, Cartago foi uma das cidades mais ricas e avançadas do mundo. Uma potência comercial, senhora dos mares, berço de grandes navegadores e de uma cultura vibrante. Mas para Roma, Cartago era muito mais do que um simples rival. Era um obstáculo, um espinho cravado bem no meio do Mediterrâneo, impedindo seus sonhos de dominação total. A rivalidade entre as duas cidades deu origem às famosas Guerras Púnicas, um conflito que durou mais de 100 anos. Foi uma luta de titãs. De um lado, a infantaria disciplinada das legiões romanas. Do outro, a marinha imbatível e os exércitos de mercenários de Cartago, liderados por generais geniais. E o maior de todos eles foi Aníbal Barca. Um nome que causava calafrios em Roma. Aníbal realizou o impossível. Atravessou os Alpes com um exército e elefantes, invadiu a Itália e infligiu aos romanos as derrotas mais humilhantes de sua história. Ele chegou perto, muito perto, de destruir Roma para sempre. Mas Roma sobreviveu, e o ódio por Cartago só aumentou. Mesmo depois da derrota de Aníbal, a cidade continuou a prosperar, e isso era intolerável para os romanos. Havia um senador em Roma, chamado Catão, o Velho, que terminava todos os seus discursos, não importava o assunto, com a mesma frase: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. Essa frase se tornou um mantra, um objetivo nacional. E finalmente, Roma tomou a sua decisão definitiva. Cartago não podia mais existir. No ano de 149 a.C., a Terceira Guerra Púnica começou. Mas não era uma guerra, era um extermínio. Roma lançou sobre a cidade um cerco gigantesco. Legiões inteiras cercaram suas muralhas. Uma frota de navios bloqueou seu porto. Torres de cerco, catapultas e arietes foram trazidos para esmagar as defesas da cidade que um dia foi a rainha do mar. Os romanos esperavam uma vitória rápida, mas o que encontraram foi uma resistência inacreditável. Os cartagineses, sabendo que lutavam pela própria sobrevivência, transformaram sua cidade em uma fortaleza. Quando os romanos destruíam uma seção das muralhas durante o dia, os cidadãos a reconstruíam durante a noite. Homens, mulheres e até crianças trabalhavam sem parar. A cidade inteira se tornou uma fábrica de guerra. Metais preciosos de templos e casas foram derretidos para forjar espadas e pontas de lança. Ferramentas agrícolas viraram armas improvisadas. A lenda conta que as mulheres cartaginesas cortaram seus próprios cabelos para fazer cordas para as catapultas, em um último ato de desafio. A cidade lutava como se cada rua, cada casa, fosse o último refúgio da sua civilização. Por 3 longos e terríveis anos, Cartago resistiu. Mas a fome, a doença e o poder esmagador da máquina de guerra romana começaram a cobrar seu preço. O comando do exército romano foi então entregue a um homem cuja missão era clara e brutal: acabar com Cartago até a última pedra. Seu nome era Cipião Emiliano. Cipião Emiliano não era um comandante qualquer. Ele era neto por adoção do grande Cipião, o africano, o general que finalmente derrotou Aníbal. Havia um peso simbólico em sua missão. O neto daquele que salvou Roma seria agora o homem que aniquilaria seu maior inimigo. Cipião era um estrategista brilhante e impiedoso. Ele apertou o cerco, cortando as últimas linhas de suprimento, e se preparou para o assalto final. O ataque começou. As legiões romanas romperam as muralhas e a batalha se espalhou pelas ruas da cidade. O que se seguiu foi um dos massacres mais cruéis da antiguidade. A luta era casa por casa, beco por beco. Os soldados romanos tinham ordens para não fazer prisioneiros. Os cartagineses, sem ter para onde fugir, lutavam com uma coragem desesperada. Usavam lanças, espadas, pedaços de madeira e até as próprias mãos. A batalha foi tão sangrenta e intensa
que os legionários precisavam se revezar. Um grupo lutava até a exaustão, enquanto o outro descansava sobre os corpos dos mortos, antes de retomar o massacre. Por 6 dias e 6 noites, o som do aço, dos gritos e do fogo ecoou por Cartago. Cipião assistia a tudo de um ponto elevado, coordenando o avanço sistemático de suas tropas. Quando a cidade estava quase inteiramente tomada, os últimos combatentes cartagineses, junto com cerca de 1000 civis, se refugiaram na cidadela de Birsa, no ponto mais alto da cidade, dentro do sagrado templo de Eshmun. Ali, encurralados, eles tomaram uma decisão final. Eles não seriam capturados vivos para serem exibidos como troféus em um triunfo romano. Enquanto os romanos avançavam, os últimos defensores atearam fogo ao templo. Muitos se lançaram nas chamas, escolhendo a morte em vez da escravidão. Outros lutaram até o último suspiro. Foi o fim. Cartago havia caído. Relatos antigos, do historiador Políbio que estava lá, contam uma cena surpreendente. Enquanto observava a cidade queimar, vendo o fim de um império que existiu por 700 anos, Cipião Emiliano, o conquistador, chorou. Ele teria recitado um verso de Homero sobre a queda de Troia, pensando que, um dia, o mesmo destino poderia acontecer à sua própria cidade, Roma. Ele entendia a fragilidade da glória e o ciclo de ascensão e queda dos grandes impérios. Mas a ordem de Roma era clara, e a destruição não parou com o fim da batalha. Eles não queriam apenas derrotar Cartago. Eles queriam que ela deixasse de existir, não apenas como uma cidade, mas como uma ideia, como uma memória. Começou então o desmonte sistemático. Soldados romanos, usando ferramentas e a força bruta, derrubaram cada casa, cada templo, cada monumento e cada muralha. Tudo o que havia sido construído ao longo de séculos foi transformado em pó e entulho. A cidade foi literalmente arrasada. E aqui entra a parte mais famosa da história, que se tornou uma lenda poderosa. Diz-se que, após a destruição, os romanos araram o solo e espalharam sal sobre as ruínas de Cartago. O objetivo seria tornar a terra estéril, para que nada, nunca mais, pudesse crescer ali. Um gesto simbólico para amaldiçoar o local e garantir que Cartago jamais ressurgisse. Os historiadores modernos debatem se o ato de salgar a terra realmente aconteceu ou se é apenas uma metáfora para a totalidade da destruição. Espalhar sal em uma área tão grande seria uma tarefa monumental e cara. Mas, verdade ou não, a força dessa imagem mostra exatamente o que Roma queria comunicar ao mundo. Este é o destino de quem ousa nos desafiar. A cidade que havia competido em igualdade com Roma, que quase a derrotou sob o comando de Aníbal, agora era apenas um campo de ruínas fumegantes. Cerca de 50.000 sobreviventes foram vendidos como escravos, e uma civilização inteira foi efetivamente apagada do mapa. Mas a ironia da história é que a tentativa de Roma de apagar Cartago da memória teve o efeito oposto. A brutalidade da sua destruição garantiu que Cartago nunca fosse esquecida. Ela se tornou um dos contos mais épicos e trágicos da antiguidade. Uma lição sobre o poder, a rivalidade e a crueldade dos impérios. A queda de Cartago é a prova de que grandes nações podem cair, de que cidades magníficas podem virar pó, mas suas memórias, suas histórias, continuam vivas para sempre. Se você gostou de conhecer a história da queda de Cartago, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.